o nosso roteiro, ele consiste nos capítulos Dinâmica das Populações, e hoje nós vamos, na verdade eu vou explicar para vocês, revisar com vocês os principais temas que constarão na nossa prova, certo? Lembrando que não são as mesmas questões da prova, é apenas uma revisão dos conteúdos que estarão na prova. Então, todos esses conteúdos abordados por essas questões provavelmente serão cobrados na prova, né? Vão ser cobrados na prova. E vamos lá. As questões vocês também vão receber em PDF no portal Moderna, para que vocês possam responder. E vamos lá na primeira questão, referente ao capítulo 15. Relacione a modernização da economia rural e o processo de concentração de terras. Gente, o que é que acontece? Vocês lembram que nós estudamos a questão da concentração de terras, não é que nós temos os grandes proprietários e que esses proprietários eles estão em um número reduzido, então eles têm muita concentração de terras, a concentração de terras nas mãos de poucas pessoas. Então, nessa questão é justamente isso, certo? Essa questão da valorização, nós temos aí a valorização monetária da terra. A terra, ela começa a ter preços altíssimos e quem detém essas terras são os grandes proprietários, são as pessoas ricas que detêm essa terra concentrada. Nós temos aí a prática de atividades ligadas à agropecuária, utilizando equipamentos modernos, quanto as propriedades pequenas, elas vão sendo englobadas por essa propriedade grande. Muitas vezes o pequeno produtor, ele não tem como concorrer na dinâmica de produção com o grande proprietário. E aí acaba que muitas vezes eles vendem a preços baratíssimos as suas terras para essas pessoas, para esses donos de fazenda. Então, digamos aqui, eu tenho o meu território e eu vou cada vez mais aumentando, engolindo todas as pequenas propriedades rurais que eu consegui à minha volta e concentrando a terra na mão de uma pessoa, duas, poucas pessoas. Então, nessa questão, nós temos aí exatamente esse fator, certo? Em relação aos trabalhadores rurais. E as fazendas não mecanizadas, elas acabam expulsando os trabalhadores rurais dessas áreas. E aí gera outros problemas que nós já estudamos também. Na próxima questão aqui, nós temos, descreva cada uma das relações de trabalho encontradas no campo. Gente, vocês lembram que nós nós estudamos que no campo há uma organização do trabalho e que essa organização do trabalho ela está relacionada à divisão e à organização das funções no campo? E que apesar dessas grandes fazendas, dessa mecanização do campo, nós ainda temos um trabalho que também é realizado por pequenos proprietários, os poceiros, os membros de comunidades quilombolas. E nesses casos, o trabalho ele tem ali como propósito sustentar as famílias e se concentrar envolvidas no processo de plantio e colheita em pequenas propriedades. Então, nós temos aí como essa divisão, não é? Os assalariados permanentes, os assentados, os peões e os assalariados temporários, certo? Essa questão vocês precisam explicar cada uma desses segmentos de divisão do trabalho das pequenas propriedades, ok? Na terceira questão, sintetize as transformações promovidas no campo pelo processo de mecanização. Gente, cabe aqui lembrar que o campo ele vem passando por um processo de transformações. Assim como acontece transformações na cidade, também acontece transformações no campo. A modernização do campo, ela começa com a conhecida Revolução Verde, né? Que nós temos aí, nesse momento, a ida de máquinas para o campo. E essa máquina, ela começa a substituir a mão de obra dos trabalhadores rurais. Também tem a mecanização dos meios de produção, tanto do cultivo, quanto da criação pecuária e outros, mas principalmente na produção pecuária. Então, o que é que nós temos aí nesse momento, gente? Nós temos a modificação com essa tecnologia. Técnicas agrícolas, elas são implantadas diariamente, certo? E aí nós temos uma série de mudanças como a semente geneticamente modificada, sistemas de irrigação, produção com elevados níveis tecnológicos. Nós temos também
as consequências dessa transformação, não é? A expulsão dos pequenos proprietários do campo, porque eles não têm dinheiro para investir em toda essa tecnologia. Nós temos a diversificação dos produtos colhidos, plantados, porque com a irrigação eu posso plantar vários produtos. Se antes eu dependia da chuva para ter um plantio, hoje eu não dependo mais, eu tenho uma agricultura irrigada. Então essas são as transformações que acontecem, que aconteceram e que vem acontecendo no campo e que vocês precisam ressaltar nessa questão de vocês, tá bom? Próxima questão aqui. Caracterize o agronegócio. Como nós estudamos anteriormente, gente, o agronegócio ele agrupa todo um conjunto de atividades vinculadas à produção agropecuária, né? Aí correspondendo ao setor de equipamentos agropecuários, os serviços, a industrialização e a comercialização, desde a origem dos produtos de animal e vegetal até ao seu processo final, certo? Que é chegar aos supermercados. Então, no agronegócio, nós temos um ambiente organizado da seguinte maneira: nós temos os fornecedores de insumos, nós temos as propriedades agrícolas, nós temos a agroindústria, nós temos o comércio atacadista, o comércio varejista e o consumidor. Então, é um ciclo, certo? E acaba que um depende do outro. O agronegócio é a junção de tudo isso, certo? Desde a plantação do produto no campo até o transporte, a embalagem dele para se chegar ao supermercado. Então é toda essa logística de comércio, desde a produção, desde a irrigação, desde a plantação da semente, desde a escolha da semente, desde a colheita, o produto que entra, né, que sai do plantio e entra nos caminhões e vai para a fábrica que transforma essa matéria-prima e essa matéria-prima que é novamente transportada para chegar ao supermercado onde nós vamos lá e compramos. Tudo isso é agronegócio, tá bom? Vamos para a próxima questão. Quinta questão. Qual país? Aí aqui, desculpa, gente. Quinta questão. Como está distribuída a população mundial? Caracterize a densidade demográfica. Gente, nós estamos falando agora do capítulo 16. A população mundial está distribuída de maneira irregular. Nós temos países com populações gigantescas, como a China, como a Índia, como a Indonésia, como o Paquistão. E nós temos outros países cuja densidade demográfica é menor. Por exemplo, o Brasil ele é um país enorme em extensão territorial. Porém, se a gente for analisar a densidade demográfica do Brasil, que é a quantidade de pessoas morando por quilômetro quadrado, vai dar uma densidade baixa. Por quê? Porque a população ela também está distribuída de maneira irregular dentro do Brasil. Nós temos, inclusive, vazios demográficos dentro do solo brasileiro, que é ali na região da Amazônia, né, da floresta. Então, no mundo todo, existem esses vazios demográficos, que são áreas que a natureza impossibilita a vivência humana, certo? As regiões de montanhas, as regiões polares, áreas com bastante declive, áreas de florestas densas e fechadas. Então, nós temos esses fatores que vocês podem utilizar para falar sobre a distribuição da população mundial. Na sexta questão, qual país é o mais populoso do planeta? Falei para vocês agora há pouco, né? Nós temos aí a China como o país mais populoso do planeta. Que medidas ele tomou para conter essa população? Por que essa tal medida foi revogada nos últimos anos? Gente, ele tomou a medida que ele tomou aí, né? A política do filho único, onde ele restringia as famílias a ter um filho. Isso como uma medida de controle da natalidade, só que isso gerou muitas consequências, né? Primeiro que eles não pensaram que iam ter que revogar isso porque a população está ficando velha e vai faltar gente novo no mercado de trabalhar. Está acontecendo, certo? Então eles revogaram por isso. Mas eles não revogaram só por isso, né? Foi o principal fator. O segundo fator é a questão dos infanticídios e do abandono de criança, que estava gigantesco na população e o país começou a ser visto com maus olhos, porque muitas famílias acabavam abandonando os filhos quando tinham um segundo filho ou praticando abortos. Então, tem essa questão também. E foi por isso que foi revocado nos últimos anos também, certo? Próxima questão. Sétima questão. Quais são os efeitos da urbanização e a emancipação feminina no crescimento populacional? Bom, vamos lá, não é? A urbanização, ela
A urbanização e a maior presença da mulher no mercado de trabalho, ela vem refletindo, não é, em relação ao crescimento populacional. Por exemplo, a mulher, elas passaram a se casar mais tarde, priorizando a carreira. Os casais, eles começaram a disseminação e a população e a utilização, na verdade, dos métodos contraceptivos, a anticoncepcional, nós temos também o controle, as famílias elas começaram a reduzir, a ficar menores, e tudo isso interfere na quantidade de filhos que uma mulher tem, certo? E o fator ligado aí é a urbanização, né? Com a urbanização, nós temos aí muitas mudanças culturais, altos também tem em relação aos custos necessários para se viver, custo de saúde, educação de qualidade, é, e serviços básicos. Então, tudo isso fez com que acontecesse. A nossa próxima questão: quais. É a oitava. Explica razões para o aumento global da expectativa da esperança de vida. Gente, nós falamos aqui de urbanização, nós falamos de crescimento, de tecnologia, certo? E tudo isso está relacionado à questão da expectativa de vida, não é? Ou à esperança de vida. Com esses métodos modernos, nós começamos a ter mais vacinas, nós começamos a ter mais diversificação em atendimentos médicos. As pessoas elas começam a, digamos assim, ter melhores condições de vida, e tudo isso vai interferir também na quantidade que as pessoas vivem, certo? Nós temos a descoberta de antibióticos, de vacinas, a questão da medicina preventiva, que é justamente essa, a questão de saneamento básico, ligadas ao processo de urbanização, porque na urbanização não é só, a urbanização é um conjunto de coisas. Nós temos, e faz parte, na verdade, desse conjunto, a questão de iluminação pública, saúde pública, segurança, saneamento básico, ter rede de esgoto, ter água encanada, e tudo isso vocês sabem que acaba diminuindo a questão das doenças, ter um saneamento básico, não é? Então, por esses motivos, a população ela começa a viver mais. A nona questão: o que é o IDH e quais indicadores e para que ela serve? Vamos lá, gente. IDH, não é? Índice de Desenvolvimento Humano. O IDH, ele serve para quê? Para medir a qualidade de vida da população. E ele vai medir essa qualidade de vida com base no quê? Não é? Ela vai medir, gente, analisando alguns fatores. Expectativa de vida ou esperança de vida, ou também conhecida como saúde, a renda per capita, que é a quantidade de dinheiro que a pessoa ganha por pessoa, né? A quantidade de dinheiro por pessoa, e a educação. Então, esses são os três indicadores básicos para se chegar ao cálculo do que é o IDH. Lembrando que quanto mais próximo de 1 for, melhor esse IDH. Quanto menos, mais baixo, mais próximo do zero for, mais ruim é esse IDH. Por exemplo, nós estudamos na nossa aula normal que o país com o melhor IDH é a Noruega, ele tem 0,980 e alguma coisa por cento de IDH, não é? A colocação dele no IDH, a numeração dele. Então, é bem próximo de 1 e ele se torna o país com o melhor IDH. Diante de tudo que estudamos até aqui, você considera o Brasil um país populoso ou povoado? Então, vamos lá, reflita um pouquinho. Populoso é aquele país que tem uma grande população. Mas será que esse país ele é completamente povoado? Eu já falei aqui nessa aula e eu falei nas aulas passadas também. Será que todos os cantos do território brasileiro têm população? Porque existe uma diferença. Existem países que são pouco povoados e tem países que são povoados por completo, que a população ocupa todo o seu território. E aí nós diríamos que nós temos uma população distribuída igualmente no território. Reflitam sobre isso. A nossa aula é essa. Eu espero ter ajudado vocês a responder essa revisão e a revisar um pouco desses conteúdos. Vou deixar anexado na nossa aula, no sistema, todas as outras aulas que falam dos capítulos 15 e 16. E qualquer dúvida em relação ao conteúdo ou dúvidas da revisão, coloquem nos fóruns para que a gente possa ajudar vocês da melhor forma, tá bom? Tirando todas as dúvidas para no momento da prova estar tudo ok, ok? Tchau, tchau. Hoje é só.